percebo quando a gente pensa no sofrimento que está acontecendo hoje, né? Muito mais pessoas sendo diagnosticadas com ansiedade, depressão e tudo mais. Uma das coisas é essa polarização que que a própria mídia faz e as redes sociais, porque quanto mais de esquerda você é, por exemplo, mais aparece coisa de esquerda para você, e quanto mais de direita, mais de direita. E isso é um jeito da internet te deixar entretida O lá, algoritmo. o algoritmo. E quando vem o algoritmo, pensa comigo, o quanto esse algoritmo não tá pondo na gente, separando a gente não é mais ser humano. Nós não somos mais um grupo de seres humanos. É, eu sou isso e você é isso, É. né? Esse é um dos motivos da gente estar cada vez mais intolerante, acho que é a Reativos. palavra, reativo, né? Aos outros. Tem a ver É. com essa categorização que está acontecendo nos últimos anos. De nós contra eles. Em relação a tudo, né? E quando tem grupos feministas ou não, os Red Pills da vida, são grupos só que vão fazendo isso é meu, isso é dele. É uma geração de ódio Mas tem muito a ver um pouco. fácil, E né? tem a ver um pouco também das gerações mais novas ou de tempos atuais, de que a culpa é sempre do outro, né? A culpa nunca é nossa, é do outro. Eu tô desempregado por causa do imigrante. Eu tô solteiro ou não deu certo meu relacionamento é por causa das mulheres. Uhum. Eu tô, sei lá, e aí vai. Então aí surgem esses movimentos de ódio ou de pessoas que jogam a culpa no outro e não veem que o problema tá nele mesmo. Talvez, você seja chato pra caramba. Talvez você seja um cara fracassado e talvez a culpa não é da, né? É, Talvez só seja ruim naquilo que você faz. por isso uma dica boa é observe à sua volta o que que as pessoas falam ou fazem em relação a você, né? É. Porque se tá todo mundo se afastando, é um sinal, né? Às vezes as pessoas não falam que você é um chato, mas elas não querem É, estar com você. Então, é um bom sinal de que tem algo a ver com você. se os seus relacionamentos não duram nenhum, será que o problema não é contigo? Uhum, Ou sempre a culpa é do outro, né? uhum. Nossa, e falando em relacionamento, cara, como esse assunto vem em consultório É. de dificuldade. Essa é a queixa, dificuldade de encontrar alguém disposto a ter um relacionamento feliz, E assim, de duradouro, né? duradouro, Porque as exato. pessoas até querem ter relacionamento, mas desistem a qualquer dificuldade. Isso. E aí não dura meses ou poucos anos, né? Eu ganhei um livro agora que comecei a ler agora, né? Chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. É um quadrinho, mas é inteligente. Como o livro Maus sobre o Holocausto, que também é quadrinho, mas é bem Retrata inteligente, né? com gatos e ratos, né? Isso. E lá, a primeira discussão começa a aparecer o Brad Pitt com as trocentas mulheres que ele já teve. Começou, terminou, começou, e aí começa uma reflexão sobre relacionamento. E aí, eu não lembro o nome da filósofa, porque eu comecei a ler agora e eu não conheço essa filósofa. Ela diz que hoje em dia, relacionamento é igual comprar um sofá, É. né? Você começa assim, eu quero que seja branco, que tenha 3 lugares, Que que combine com a minha combine sala. com isso. E aí, sim, é uma racionalização do amor. E isso eu levei também para o meu consultório para a gente refletir, né? Porque antes, Vilela, eu vi você falando a sua idade, então a gente está Sim. próximo, né? Eu com 34, né? E eu com 32. Exato. Então, quando a gente era pequeno, faz pouco tempo, o amor, parece romântico o que eu vou falar, mas você O vai amor é pensar calor. Como que... que aquece a alma, né? É. O amor, ele não era racional. Principalmente quando você conheceu lá na juventude, tá? Sim. Era uma coisa de você tá lá numa festinha Vamos ou ver numa qual que é, balada, você né? fala, nossa, você sentiu alguma coisa? Você fala pra sua amiga e de repente dá um frio na barriga. Meu, você não sabe nada da pessoa. Você não sabe o nome. Você não sabe se é um sofá de 2 lugares, 3 lugares. Se é ambiciosa a pessoa, se não é, se é de boa família. Qual o espectro político dela? Nada, exatamente. E aí você ficava
E se rolasse uma coisa legal, você trocava telefone, continuava falando, e você descobria a vida da pessoa no processo. Só que você já tinha feito esse attachment, né? Você já tinha, começou a gostar, e aí os defeitos, meio que você ia aceitando, porque você já estava gostando, né? Nada como amor para você É. cegar um pouquinho até. E beleza. Se você pensar hoje, quem tá solteiro e tá com dificuldade de achar, não tá. Você deve ter recebido um Reels mostrando como que as pessoas estão se conhecendo hoje. Eu lembro que era algo de 70% em rede social. Ah, é? Tipo, você já viu esse Não, Reels? não. Fica mudando assim. Ah, como que você Ah, conhecia sim. antes o parceiro e antes era em. Falaram que as baladas estão morrendo. Como eu não vou em balada, eu não sei, mas falaram que as baladas estão morrendo, né? Por causa disso. Eu acho que a balada não tá morrendo, não, mas nessa pesquisa que mostra nesse Reels, eu nem sei se Uma deve balada como lugar pra você conhecer conhecer pessoas, pessoas, é. né? Sim. Ah, isso, balada pra jovem, talvez, beleza, mas se você hoje tá separado, cara, você trabalhou o dia inteiro sem ir numa balada. É. Eu falo, meu marido, ó, você nem inventa de separar, porque eu não tô nem um pouco afim de ter que Caçar. Caraca. Deus me E eu livre. fico pensando, eu acho que eu ia ser solteira pra sempre, porque eu não ia ter paciência de ir pra uma balada. Eu ia viajar e, sei É. lá, e fazer um curso de vinho. Talvez achasse ali, né? Mas, como a maior parte se encontra por rede social, por aplicativo, né? Você tem que ficar achando a pessoa, né? É. Então você não tem o amor antes, você tem as características antes. Isso é quase que consumir o amor. Não é é um consumo do amor, né? Como que você quer o seu namorado? Assim, assado, Não é muito assim. diferente do iFood, né? É igual, né? Hoje eu quero pizza? Não, Puta, talvez eu quero enjoei. massa. Eu vou pegar uma... Aí você fica escolhendo exatamente o que você quer. E às vezes você chega e fala, putz, podia ter pedido outra coisa. E o pior é que quando tem aquele Aí tem monte de que pagar o Uber restaurante. pra essa coisa ir embora. Eu tenho que A sair. risada do Você viu? Isso que eu cara. namoro, hein? Agora ele se entregou, né? Mas é isso. Mas não é? É um catálogo, né? Catálogo. E como você falou de iFood, quantas vezes você abriu o iFood e tinham várias comidas legais, você olha e fala, ai, puta, eu não É. quero nada disso. Cara, tá acontecendo exatamente igual. Excesso de opção É. também é outra coisa para o nosso cérebro, né? Isso em muito. tudo. Quando você tem excesso de opção, você sofre mais para escolher. Tem uma pesquisa muito legal que era um banco que queria dar de presente para os seus funcionários uma viagem. Quando você dá uma opção, tipo, ó, se você vender tanto, você vai viajar para Cancún. Certo. Tá, beleza, foi para Cancún. O nível de felicidade dos funcionários é maior do que se você der duas opções. Ó, você pode ir para Cancún e você pode ir para Miami. Você quer Por quê? ferrar seus funcionários. Porque quem foi para Cancún fica assim, pô, mas aqui tá nuvem. Será que em Miami tava mais sol? Eu devia ter escolhido Miami, cara. Miami eu podia ter comprado alguma coisa. Putz. Então, você dá a opção, você gerou mais sofrimento. Você imagina no mundo do aplicativo, né? É. Pô, essa pessoa é chata, né? Ela foi chata. Se eu tivesse saído com a outra, podia ser mais legal, né? E por isso que hoje você tem que dar valor para um relacionamento que demora muito tempo, porque na teoria as pessoas têm todas as opções do mundo e escolhem todo dia estar com aquela outra pessoa, né? Perfeito, é isso mesmo. Não é? Talvez algumas pessoas aqui ou atrás dos Da cena. equipamentos aqui, talvez às vezes não escolham todo dia estar com a mesma pessoa. A gente não vai falar quem é, né? Não. Kratos? Jamais. Jamais. A gente não tá aqui pra expor ninguém. Não vamos expor, mas talvez alguns dias da semana algumas pessoas escolham outras pessoas. Talvez, Exato. né? Fora Talvez. porque também outras pessoas falam que não vai dar certo algumas coisas na vida dele. Videntes. Exato. Pessoas que acreditam em videntes e sensitivas. Talvez isso traga uma falta carga. de... Tenho que pensar em outra coisa. Exato. Mas qual o problema maior que te procuram em relação ao relacionamento? De não encontrar uma pessoa que esteja disposta a permanecer. Porque é isso, a primeira dificuldade. É mesmo? Primeira dificuldade é as pessoas estão intolerantes, né? Porque é isso, sabe? Você foi lá, você pediu um tipo de comida, e aí você ficou muito de saco cheio porque a batata frita veio murcha. E
E aí você já tá muito de saco cheio. Não tem mais a felicidade, era a única opção. Tinham tantas outras, você foi pedir bem a murcha. E é verdade, as pessoas estão com menos tolerância à Ontem à noite frustração. eu pedi um hambúrguer e eu tava na dúvida entre hambúrguer e um hot dog. E quando chegou o hambúrguer eu falei, Tá vendo? era o hot dog. Você tá falando sério? Tô falando sério, falando sério. Eu tava muito na dúvida. Eu sei que é um problema pequeno pra maioria de vocês, mas eu levo muito a sério essa escolha da comida antes de dormir. Sim. Porque eu vou lá, eu escolho alguma coisa pra assistir, é depois do podcast, é meu horário, é o meu momento, e eu quero comer uma coisa legal. E normalmente eu acerto. E ontem era o dia do hot dog, cara. E passou. E passou. Eu sou assim com um filme. Filme? É. Aí você para de assistir. É. E assiste outro. Não, eu assisto coisas que eu já assisti. É? É. É, com a comida não tem como. Fazer o quê? Ah, não quero comprar outra e vai deixando aquele É. monte de comida pela metade. E você sabe, tava pensando aqui, a gente fica também mais intolerante com o tempo. A gente fica, né? Com A argila certeza. endurece, vai. Antigamente eu não parava um livro no meio. Eu ia até o final. Hoje em dia, na minha idade, eu falo, putz, tá chato, vou pra outra. Não tem tanto tempo assim pra ficar perdendo Exato. tempo com um livro chato ou filme ruim. Então, e aí, nos nossos 30 anos, né? Se a gente tá solteiro, aí, cara, você tá lá, você tem a opção de ver um filme bom ou de, sei lá, ler um livro legal. Aí você escolhe sair com uma pessoa que te incomoda Nossa. facilmente. Você não vai falar, ai, peraí, deixa eu treinar a minha frustração. É. Meu, sai fora. Tô com dor de barriga, tchau. Não, beijo. Acabou a bateria do celular, né? E por que que é tão difícil ficar mais tempo com as pessoas? O que que você fala pra essas pessoas que estão com dificuldade de achar outra pessoa? O problema pode ser ela mesmo? Ou realmente as pessoas não estão mais A bem gente aí? fica muito, quando ela tá comigo, a gente fica de olho, sabe? Porque o que que acontece, Vilela, é uma coisa muito legal no atendimento, que eu aprendi há muitos anos. Eu dou muito feedback pra pessoa, não do que ela me conta, mas do que eu sinto na relação Entendi. aqui. Porque você vem, me encontra toda semana. Você tá 6 meses comigo. Cara, eu te conheço muito. Aí você Você saca quando a pessoa tá é mentindo chata, ou quando a pessoa é agressiva, Ah. quando a pessoa impaciente? é impaciente, quando ela combina um negócio com você e depois ela descombina, sabe? Então, sei lá, vai lá, pra fazer terapia, eu tenho todo um contratinho. Aí, dia 30 é o dia do pagamento. A pessoa tá sempre negociando, tá sempre, mas e isso, e aquilo. Cara, ela dificulta a relação comigo, eu falo, porque isso é material de trabalho. É. Eu falo, deixa eu te falar uma coisa. Você tá sempre reclamando do seu marido, que vocês fazem combinados e ele não segue. Deixa eu te contar uma coisa, talvez te incomode saber, mas você faz isso aqui comigo. Né? E aí eu uso o que tá acontecendo na relação para ela poder pensar sobre ela. E tem várias pacientes minhas, Vilela, que são impecáveis na relação comigo, assim, no sentido impecável que eu digo, tipo, de boa, a pessoa é parceira, é organizada. E aí ela conta, ela vai contando o que que tá acontecendo na relação. Meu, acontecem umas coisas bizarras com. Então, De vou coisa dar ruim? Não, de tão fácil que o outro sai da cena. Porque se frustrou com. Ah, entendi. Entendeu? Por nada. Eu vou contar um caso tomando cuidado para não. Revela. Mas, por exemplo, uma paciente estava namorando, queria namorar, demorou pra achar, achou um cara que teoricamente parecia o sofá, Sei. certinho lá. Aí começaram, sei lá, 3 meses de namoro, ela precisou viajar a trabalho, numa correria desse trabalho, e não teve tempo. Ela foi viajar para um lugar legal, onde dá para comprar, tipo Miami, dá para comprar um presente pro namorado, mas não teve tempo porque foi trabalhar. Quando voltou, não sei se o namorado criou uma expectativa de ganhar presente. Putz. E ela trouxe uma lembrança, não um presente. Ali, coisa de aeroporto e tal. Cara, sei lá, 1 ou 2 semanas depois, ele terminou o relacionamento jogando na cara que ela não dava atenção pra ele, porque. E olha só, quer ver uma prova? Você foi viajar. Não lembrou de mim? O motivo por ter terminado era ridículo, tão ridículo quanto essa frase do. Cara, sua namorada está trabalhando, ela é uma adulta, ela fez bate-volta.
Então, assim, você tá tão dentro do seu universo, da sua argila dura, né? De se não me deu presente, então não me ama. Se não me ligou, então não. É tanto sim, então, Mas você não acha que enrijecido? falta um pouco as pessoas ouvirem as outras? Com Fala certeza. assim, ó, eu fiquei chateado, eu esperava que você ia me trazer assim, mas aconteceu alguma coisa. Aí a pessoa vai falar, putz, eu corri. Ah, tá, então tudo bem. Ela se dá a chance das pessoas se explicarem. Com Porque a certeza. pessoa também começa a deduzir coisas, né? Eu passo muito Isso. por isso, assim, como eu trabalho muito, assim, das pessoas falarem. Eu vou dar um exemplo muito claro, assim, pra mim. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e tinha combinado com o pessoal de ir no meu sítio lá na montanha de passar um final de semana. E aí, putz, aí tinha a cirurgia, eu falei, putz, aí o pessoal vai lá, mas aí eu falei, não vai lá, meus pais estão lá, ele conhece os pais, eu vou ficar lá. E chegando lá, pô, viajei, sei lá, 3 horas de carro depois da cirurgia, um dia depois. Cheguei lá cansado, falei, pô, eu vou dormir um pouco. A pessoa mandou um textão pra mim chateadíssima. Pois é. Eu falei assim, você sabe o quanto esforço eu fiz pra estar lá depois de uma cirurgia? Um dia depois eu tava lá por sua causa. Fui descansar um pouco, mas você não deu atenção, você conversou pouco. Eu falei, meu, a minha atenção foi ter ido lá. E a pessoa não tem essa sensibilidade de ver que o quanto você fez de esforço, ela vê o que faltou, né, pra ela. E isso bastaria só uma coisa, falar assim, putz, cara, o que aconteceu lá? Eu esperava, eu falo, cara, foi a cirurgia, eu tava mal, na viagem, não sei o que, tava sangrando, não sei o que, eu tive que fazer, não sei o que, tava com um monte de remédio. E falta um pouco isso, né, das pessoas entenderem e falar, meu, Pergunta, né? Na dúvida, por que a pergunta. pessoa não me deu o que eu tava querendo? Talvez porque ela tem um problema. Eu vejo aqui nos bate-papos que eu tenho. Às vezes eu tenho um preconceito com a pessoa, ou seja, eu tenho uma ideia daquela pessoa pelos tweets ou por um corte que eu vi ou por uma entrevista, só que eu tento zerar isso e escutar 3 horas dessa pessoa porque eu não sei quem é essa pessoa. E aí eu me Isso. surpreendo. Eu falo, cara, não tem nada a ver com a ideia que eu tinha pré-estabelecida dessa pessoa. Porque a história de vida dela, ela me contando da relação dos pais, das perdas que ela teve, eu entendo exatamente por que ela falou aquela coisa naquele dia. Perfeito, é isso. E esse amadurecimento, essa coisa mais linda, tá? Isso que você acabou de dizer é um cérebro disposto a flexibilizar os seus próprios conceitos. É, Então, você já chegou no momento da sua vida em que você já percebeu que os pensamentos que passam na sua cabeça, eles não são verdades absolutas. O momento em que você duvida dos seus pensamentos e abre a porta para que as pessoas possam contar as histórias delas, do ponto de vista dela, e é. você tá ali, você tá aberto a fazer Tem modificações. gente que não faz isso com o próprio pai e a mãe. Eu já parei, aqui no programa mesmo, fiquei escutando 3 horas com meu pai, que é diferente de você falar pro seu pai, conta como você conheceu a minha mãe, conta não sei o quê. Outra hora é você falar assim, vamos ficar a noite inteira aqui. E aí você começa a conhecer um pai que você nunca conheceu. Isso. E eu fiz isso sempre em relacionamento. Me conta aí, vai. Como que era a sua relação com os pais? O que você ganhou com não sei o quê? O que você o quê? E aí você começa a entender, pô, olha só, ela foi rejeitada pelo pai, ou então o irmão, não sei o quê. Você começa a entender melhor a cabeça da pessoa. Nossa, e quando faz isso, Porque que as pessoas não são uma fotografia, né? é isso mesmo. Diz uma amiga minha, uma filósofa maravilhosa, a doutora Luciana Zaterka, ela fala assim, né? Ela trouxe Spinoza no meu podcast, que é sensacional, e ela disse que, segundo Spinoza, você não pode estudar astronomia olhando o sol que a gente vê daqui. É, Porque se você olha para o sol, ele vai parecer que ele é desse tamanho e você vai achar que essa é a verdade. Não tem como fazer ciência estudando o sol, que é o sol que está entrando por aqui. Isso aqui é um viés. é. E aí a gente cria um conceito errado e a gente faz isso que é muito legal, que o Spinoza diz, né? A gente não conhece a verdade, a gente conhece fragmentos. Ninguém conhece a Karina, conhece fragmento da Karina. Ninguém conhece seus próprios pais, né? É. Que é um banho de crítica sobre os pais, banho de crítica. Minha mãe é narcisista, meu pai é não sei o que, tal. Isso, as pessoas vêm no consultório assim com um fragmento sobre o que são os seus pais. Eles erraram, eles erraram, eles erraram. Tinha que ser assim, não foi assim, tinha que ser. A gente tem muito isso com o pai, né? A gente idealiza duas figuras, dois heróis. Porque eu falo assim, fala pra mim tudo que seu pai tinha que ser. Fala do seu coração. Meu pai tinha que ser isso, 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 isso. Ah, pergaminho. Mãe,
e pergaminho. Como os pais não são essas pessoas, porque elas viveram as suas rejeições, suas dores e tudo mais, e eles veem, então, do jeito que eles podiam vir, neste momento, que a gente faz no consultório é tentar humanizar esses pais. É lógico que tem gente que ao ouvir isso vai falar, para você é fácil, porque você não sabe o quanto que eu sofri. Não é nesse sentido, tá? É só para ampliar um pouco mais o sol, né? Porque aquilo que seu pai pôde te dar, ou aquilo que a sua mãe pôde te dar, né? Infelizmente não era o que você precisava para ser feliz, certamente, mas vamos abrir a história deles? Né? E se seu pai tivesse aqui e contasse a história, cara, você ia ouvir tanta coisa que é o que você tá falando, você ia descobrir e entender cada comportamento deles. Eu